em uma só pessoa, que tinha a necessidade da dignidade moral para suportar o seu próprio aspecto, doente de uma vaidade desenfreada e de um autodesprezo desenfreado. Também esse aborto que se plantou no limiar da época moderna queria retornar à natureza. Para onde, pergunto eu, queria retornar o Sul? Então, aqui vocês começam a perceber o diagnóstico e a terapia, né? O Sul queria retornar para uma natureza, segundo ele, originariamente boa, segundo Nietzsche, uma natureza edulcorada. Eu não. Eu também quero retornar a uma natureza. Mas não retornar, eu quero, perceba um movimento. O movimento é ascendente, eu quero me elevar até uma natureza que até hoje não existiu. Já que o que existiu na nossa civilização, e em particular no mundo moderno, é justamente o contrário de uma elevação. Já que aquilo que existiu até agora foi justamente a ideia de uma regressão, de um regresso. Percebe, no inteiro do desenvolvimento da moral, nunca houve uma verdade. Todos os elementos conceituais com os quais a moral trabalha são ficções. Todos são falsificações. Todas as formas da lógica que arrastamos para esse reino de mentira são sofismas. O que distingue os próprios filósofos da moral é a mais perfeita ausência de todo asseio, de toda a autodisciplina do intelecto. Eles tomam belos sentimentos por argumentos. Seus bustos inflados parecem-lhes fole da própria divindade. A filosofia da moral é a parte mais escabrosa da história do espírito. Bom, aí dá para entender, a partir dessas passagens, como é que o Isoda tem uma inclinação aí pelo Nietzsche. Bom, qual é, para chegar na conclusão, qual é o problema? O problema é que o homem moderno é fraco, doente, porque não consegue integrar os opostos, não consegue viver com as oposições. A fraqueza típica da neurose moderna é justamente a impossibilidade de compreender o antagonismo como necessário. Ou seja, que só existe bom se existe o seu oposto. Só existe luz em contraste com a sombra, só existe alegria em contraste com tristeza, só existe grandeza em contraste com baixeza, e que justamente a possibilidade da tensão e da manutenção do máximo possível de tensão é o que torna possível a elevação do tipo humano. Elevação aqui tem o sentido de sublimação, até mesmo em química, ou seja, a passagem de um estado mais grosseiro para um estado mais elevado de matéria. Aí a possibilidade da ascensão, da sublimação, é dada para Nietzsche precisamente pela possibilidade de manter tensionado o máximo possível o arco dos impulsos, o arco das paixões, o arco das pulsões. É só assim que o homem se torna efetivamente grande. Por que o homem moderno é pequeno? Porque ele não consegue viver, por exemplo, tensões. O ideal de felicidade do homem moderno é conforto, bem-estar, segurança, consumo, etc. O grande ideal de felicidade moderna é não sofrer. Por isso, o grande sucesso de todos os livros de entorpecente e de narcose. A modernidade é uma espécie de especialização histórica em narcóticos entorpecentes. Começar pela música do Wagner. Ora, aonde que ele vê a terapia aqui? Em uma espécie de economia pulsional para o grande. Então, eu vou citar para vocês agora a última passagem, que é também do Crepúsculo dos Símbolos. Isso dá bem a ideia da oposição que o Nietzsche faz, o modo como ele pensa, sempre por oposições. Ele fez esse quadro do Rousseau que vocês viram, agora vejam o quadro do Goethe. Goethe é o poeta antimoderno.
Goethe, não um acontecimento alemão, mas europeu. Uma grandiosa tentativa de superar o século XVIII por meio de um retorno à natureza, por meio de uma ascensão à naturalidade da Renascença, uma espécie de autossuperação daquele século. Goethe carrega nele mesmo os mais fortes instintos daquele século: a sentimentalidade, a idolatria da natureza, o elemento anti-histórico, o idealístico, o irreal e o revolucionário. Mas Goethe tomou em seu auxílio a história, a ciência da natureza, a antiguidade, o próprio Spinoza, sobretudo a atividade prática. Goethe cercou-se de autênticos horizontes fechados, não se separou da vida, introduziu-se na vida, não foi vacilante e tomou a seu cargo, tomou sobre si tudo aquilo que era possível. O que Goethe queria era a totalidade. Ele combateu a separação entre razão e sentidos, entre sentimento e vontade. Goethe se disciplinou para a integridade. Ele criou-se a si mesmo. Em meio a uma época disposta para o irreal, Goethe foi um realista convicto. Quanto a isso, ele disse sim a tudo aquilo que lhe era aparentado. Goethe é um homem suficientemente forte para assumir todos os opostos, suficientemente forte para a liberdade, capaz de tolerância, não por fraqueza, mas por força, pois ele sabe empregar em proveito próprio aquilo a que sucumbiria uma natureza mediana. Um homem para quem não há nada de proibido, a não ser a fraqueza. Chame-se a fraqueza de pecado ou de virtude. Um tal espírito tornado livre se põe de pé com uma leve... Acho que acabou, né? Um tal espírito tornado livre se põe de pé com uma leve e confiante fatalismo em meio a tudo, na crença de que só o isolado é reprovável, de que, no todo, tudo se concilia e se afirma. Um espírito como esse não nega mais. Mas uma tal crença é mais elevada que todas as crenças possíveis. Eu a batizei com o nome de Dionísio, em citação. Bem, vocês percebem então que o homem forte para o Goethe, para o Nietzsche, é o Goethe. Não tem nenhuma outra técnica, que é justamente aquele que é capaz de integrar as suas oposições. A isso Nietzsche chama Dionisia, aquele que não separa mais felicidade de sofrimento, vida de morte, criação e destruição. Isso chama-se, em termos conceituais para Nietzsche, super-homem, além do homem. Esse é o sentido da crítica de Nietzsche à modernidade política e cultural. Desculpem abusar da paciência de vocês e, mais uma vez, muito obrigado, do fundo do coração.